Olá, povo de Deus, que a paz do Senhor Jesus seja convosco. Que Deus continue abençoando sua vida sempre. Irmãos, eu sou o pastor Carlos Silva, né, estou sempre aqui no YouTube pedindo a Deus para que Deus derrame sobre a nossa vida, né? Uma bênção, irmão, se você precisar de um pedido de oração, pode escrever aí, tá? Escreve aí que eu vou estar sempre aqui orando por você, vou colocar seu nome aqui dentro da arca e vou pedir a Deus para que Deus abençoe a sua vida. E muito obrigado vocês que estão me abençoando, que estão me ajudando aí, né? Com essa oferta que Deus propôs no seu coração, para me ajudar aqui nesse programa, para manter isso aqui em pé. E eu tenho certeza que Deus está essa semente que você está semeando, Deus está te devolvendo 100 vezes mais. Eu tenho certeza disso. Então, muito obrigado. Viu? Vocês que não sabem, o número do meu Pix é o 375-376-796-49. E Deus vai te honrar 100 vezes mais. Eu tenho certeza disso. Amém, irmãos? Hoje eu quero compartilhar com vocês porque que o mundo, por nosso motivo, o mundo está sofrendo. O povo está sofrendo. O mundo geral está sendo destruído por nossa causa, irmãos. Vamos ver que é verdade, por quê? Por que isso está acontecendo? Vamos abrir o Evangelho de Deus lá no livro de 1 Reis, capítulo 18, no versículo 30, que diz o seguinte: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo chegaram. E ele reparou um altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número da tribo de Jacó, né? Conforme o número da tribo de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor dizendo: Tu agora será o Israel. Teu nome é Israel. Amém? Então Deus já falou com ele: teu nome é Israel. Então estou profetizando que sua bênção chegará em nome de Jesus. Em breve, se a nossa palavra tem poder, em breve sua bênção está nas tuas mãos, antes de terminar o ano, em nome de Jesus. Irmãos, mais ou menos uns 850 anos atrás, antes de Cristo, né, aconteceu uma seca devastadora em Israel. Foi uma época tão terrível que todos os gados morreram de sede, as lavouras foram queimadas pelo sol e a terra se transformou em um pó. Né? A terra se transformou em um pó. E a consequência dessa seca é que muita gente, mas muita gente mesmo, morreram de fome e de sede. Né? Jesus Cristo, quando estava aqui na Terra, ele disse que esta seca durou 3 anos e meio. Né? E ele disse que essa seca há de acontecer. E durou 3 anos e meio. Vamos ver lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, no versículo 25, que diz tudo isso que aconteceu foi confirmado por Jesus. Tudo que aconteceu foi confirmado por Jesus. Vamos ver. Por isso que muitos se falam que o dia de amanhã pertence a Deus. Porque Deus sabe de tudo que vai acontecer amanhã, não é verdade, irmãos? Deus já sabe de tudo que vai acontecer amanhã. Foi confirmado por Jesus, o profeta Elias existiu. A seca aconteceu e durou 3 anos e meio. Que Jesus tinha confirmado. Vamos ver lá em Lucas 4, 25. Jesus dizendo, em verdade vos digo que muitas viúvas existiu em Israel nos dias de Elias, quando o céu se encerrou por 3 anos e meio, por 3 anos e 6 meses, né?
de sorte que toda a terra houve grande fome. Olha para você ver. Toda a terra houve grande fome. Então, irmãos, talvez a gente passe uma necessidade, uma situação aqui, achando que está passando difícil. Nada, irmãos. Olha lá em Etiópia, por exemplo, o que eles estão passando lá. Grandes países do continente africano. Olha em Israel o que eles estão passando. Isso que nós passamos aqui, se comparar com eles, não é nada. Porque lá em Israel, 3 anos e meio ficaram sem água. Eles morreram de sede, foram secando, os gatos morreram, os animais tudo morreram, irmãos. E isso que nós passamos aqui, comparando com o que eles passaram, não é nada. Deus, ele sabe, irmão, tudo que vai acontecer no dia da manhã, tudo ele sabe, tudo que está para vir, Deus sabe. Louvado seja o nome do Senhor, né, irmãos? Olha, Jesus, antes de tudo acontecer, ele já sabia de tudo, claro, que ele é Deus, né? E ali, muita gente morreram desidratadas, né? E por falta de lavoura, né? De alimentos, muita gente morreram. De nutrição, muitos morreram. Muitas pessoas ficaram enfermas, e iriam morrendo aos poucos, irmão, que tristeza. Enchendo de bicho, de mosquito, o povo ia morrendo aos poucos e cada dia ia enfraquecendo, meus irmãos. E aquela situação difícil, porque morria milhares e milhares de pessoas, uma em cima da outra. Era muita gente. E Jesus Cristo disse que aquilo foi terrível. Jesus Cristo falou que aquilo foi terrível por causa da desobediência. E por isso que eu sempre falo que a situação que passamos aqui agradece a Deus, porque nós não passamos nem um terço da parte do que o povo passa. Passaram lá em Israel, ou lá em Etiópia, lá numa parte lá onde eles passam uma situação difícil. É muito triste, né, irmãos? Porque a palavra de Deus, ela explica que aquela seca não foi só um efeito climático. Não foi só um efeito climático. Não foi só um fenômeno da natureza, mas era um problema na área espiritual, né? Deus diz em tuas palavras que isso realmente acontece quando a gente não obedece à palavra de Deus. Nós não obedecemos a Deus, isso acontece. Olha o que está acontecendo pelo mundo, irmãos. Olha, naquela época, o exemplo que está acontecendo no dia de hoje é o exemplo da seca. Só que hoje nós estamos com excesso de água. Na época que aconteceu a seca lá, era uma seca, falta de água. Hoje a natureza de Deus está destruindo, pela desobediência do povo, está destruindo muitas coisas. Tem muitas pessoas que estão perdendo um automóvel, carro, ônibus encapotando, nem pagou seus móveis direito, já está tudo destruído, irmão. Casa desabando. Por quê, irmãos? Por que está acontecendo isso? Pela própria desobediência. Assim diz a palavra de Deus. Deus diz que não vai fazer como Sodoma e Gomorra, como ele fez lá. Não ia fazer mais, nem como a Arca de Noé, matar todo mundo, não. Mas o povo ia arcar com suas consequências do pecado. E o que está acontecendo? Olha o que está acontecendo aí, ó. O povo está sendo destruído. Cada dia que passa, o povo está sendo destruído. E olha para você ver. Mas era um problema da natureza espiritual que naquela época, né? Era um problema da natureza espiritual. Deus diz em tuas palavras que isso realmente aconteça. E vai acontecer sempre, irmãos. Quando a gente não obedece a Deus, Ele vai nos dar as consequências do que está acontecendo, né? E nem ouve a sua palavra. Não obedece nem ouve. Olha o exemplo do que está acontecendo, irmãos. Olha o exemplo do que está acontecendo, né? Então, pela natureza de Deus,
o exemplo que está acontecendo pela natureza de Deus. Olha, a destruição como está acontecendo diariamente em vários países. Eu falei aqui que em cada 3 meses nós vamos ver uma tragédia acontecendo em um país, ou em um estado, ou numa cidade. Observa para vocês verem, irmão, pela natureza de Deus. E isso é bíblico. Deus falou pelas suas próprias palavras que não vai fazer como fez com Sodoma e Gomorra, mas vai castigar o povo porque não quer ter um compromisso com ele, não quer entregar sua vida para ele, não quer aceitar ele de todo o seu coração na sua vida. Aí Deus está permitindo que as consequências venham, né, irmãos? Então, é o que aconteceu com o povo ali, que vocês vão ver por que aconteceu aquela seca. Então, naquela época, eles entraram, foi em uma seca terrível, com aquela falta de água por aquele tempo todo, né? Foi uma seca terrível por uma falta de água. E no dia de hoje, irmão, estamos com excesso de água. Não é falta de água, estamos com excesso. E muita água que está caindo nos dias de hoje, muitas águas que estão caindo, né? Está destruindo a vida de muitos, destruindo muitas pessoas, muitas casas, muitas tragédias com excesso de água. Antes foi uma seca, hoje está ao contrário, está excesso de água, está destruindo, né? Muitas pessoas, irmão, que estão tendo uma perca de alguma coisa, né? Mas mas uma vez vou falar tanto que o que acontece no dia de amanhã, né? Deus sabe de tudo que vai acontecer no dia da manhã. Pelas suas desobediências, pela nossa desobediência, Deus está permitindo que o castigo venha pelo povo, né? Então Deus sabe de tudo que vai acontecer amanhã, irmãos. Tudo que está para acontecer. Então, eu dou glória a Deus para vocês que têm um compromisso com Deus. Entregaram sua vida para Jesus, porque vocês são separados. Nós somos separados. Deus não permite que o inimigo, ninguém nos atinge, porque nós somos servos do Altíssimo. Nós somos escolhidos por Ele. Mas os que não quer ter um compromisso com Deus, irmãos, está sofrendo pelo mundo. Vem acontecendo essa destruição, né? Muitos corpos desaparecendo pelas enxurradas, né? Achando em outros lugares enchente de águas, em outros lugares já morta a pessoa, animais morrendo e assim por diante. Carros levados, irmãos. Aí vem automóveis sendo levado pela água e vai levando, vai achar o carro todo destruído e nem pagou o carro direito, irmãos. Olha que situações, que tristeza que está acontecendo com o povo pela desobediência. Ninguém quer ter um compromisso com Deus. Aí a fé de muitos, irmãos, vai morrendo. A esperança vai acabando, a tristeza vai destruindo as pessoas. Entristece terrivelmente, irmãos, né? Terrivelmente, porque não quer se ter um compromisso com Deus, porque quando a pessoa tem um compromisso com Deus, Deus separa, Deus protege a vida daqueles que têm um compromisso com Ele. Esses são meus escolhidos. Mas muitos não querem, irmãos. Quer ficar na rua mais larga, que é mais gostoso, que eles acham que o pecado é mais gostoso, estão sendo destruído e não está vendo, né? Agora, então, irmão, vem a fé de muitas pessoas, a esperança vai acabando, a tristeza vai destruindo as pessoas, né? Fora os acidentes que vem acontecendo diariamente de ônibus, irmãos, sempre ônibus encapotando, carros sendo destruídos na tragédia, no acidente, irmãos, avião sempre caindo, sempre acontecendo uma tragédia em um país, irmãos, pode observar, ou em um estado, em um país ou em um estado. Então, vai fazendo, Deus vai permitindo isso por causa da desobediência das tuas palavras. Ninguém quer obedecer a palavra de Deus. São poucos, né? Por isso que a palavra de Deus diz: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Por quê? Porque muitos não querem ter um compromisso com Deus. E muitos que estão tendo compromisso com Deus, mas estão levando a vida com o Senhor de qualquer jeito.
relaxadamente. Isso entristece o coração do Senhor, né? E no mundo, irmão, no mundo físico, todas as consequências dessa falta de ouvir, todas as consequências dessa falta de ouvir a palavra de Deus, tá aí, está acontecendo. No livro de Deuteronômio, no capítulo 28, no versículo 20, nós vamos ver Deus dizendo que isso sempre acontece e sempre vai acontecer. Essa seca, essa fome, essa miséria, essa destruição pela natureza de Deus sempre vai acontecer por causa da desobediência do povo desde aquela época lá de Elias, né? As doenças, as piores coisas sempre acontecem, vem acontecendo. E quando a gente não ouve a palavra do Senhor, né? Aí os castigos vêm. É como está acontecendo aí, ó. Destruição do povo, destruição do ser humano, destruição de automóvel, de casa. A gente está vendo tudo sendo destruído. Olha, em Deuteronômio, no capítulo 28, no versículo 20, olha o que diz lá. O Senhor mandará sobre ti maldição. Olha para você ver. O Senhor mandará sobre ti maldição, a turbação, a perdição, tudo que puser a tua mão para fazer até que seja destruído. Tá vendo, irmãos? Então, Deus, ele permite que aconteça alguma coisa com o povo, porque o povo não quer obedecer a tua palavra, não quer seguir o caminho dele, está preferindo a destruição do inimigo, porque o diabo, ele falou que ele quer ser mais do que Deus. Ele diz, ele que eu preguei antes de ontem, sexta-feira ou domingo, que o diabo, ele quer ser mais do que Deus e está dominando o povo, porque o povo não quer ter um compromisso com Deus, não quer entregar sua vida para Jesus. A palavra de Deus diz que nós somos livre e arbítrio, né? Então, como nós somos livre e arbítrio, cada um faz a sua escolha. Quer ser destruído? Sim, quer. Então fica no mundo, que o mundo está sendo destruído, irmãos. E daí para pior, quem esperar que o mundo vai melhorar está enganado. Ou enganada, porque a tendência é piorar. Isso é profecia da Bíblia, está na Bíblia, né? E até que, olha para você ver, então o Senhor mandará sobre ti a maldição, né? A turbação e a perdição, e tudo que pedir a tua mão, tudo que puser a tua mão para fazer, até que seja destruído, até as coisas que a gente fazer com a mão sejam destruídas, e até que repetidamente pereças, né? Por causa das maldades das tuas obras, né? Que me deixares. Então, irmãos, então isso vai acontecer repetidamente e pereças por causa das maldades que o povo está fazendo. Você está vendo, irmãos, como é que o povo está matando aí covardemente, assaltando, tirando a vida, marido batendo em mulher, né, na tua mulher, batendo na sua esposa, matando a sua esposa à toa por coisinhas mínimas, outros estrupando as pessoas. Tudo isso, irmão, é as consequências que está acontecendo aí, ó. Então a gente vê, e tudo que a pessoa está fazendo, irmão, aqueles que tiram a vida, eu sempre falo, tem a vida curta. Todos aqueles que estão assaltando, roubando, fazendo aquilo, matando a vida, a pessoa toma cuidado. Se não aceitar Jesus e não se arrepender, a vida dele é curtíssima. Ele vai também morrer mais cedo. Agora, se ele arrepender e entregar a vida para Jesus e ter um compromisso com o Pai, Deus muda, né? Aí ele vai prolongar a vida dele em nome de Jesus. Mas as pessoas que, se não se arrependerem, irmãos, tá querendo fazer as coisas para alimentar o diabo e morrer cedo. Que o diabo falou que quer vencer o povo, e está vencendo muitos, né? Quando as pessoas não obedecem, irmão, a Deus, ela está deixando Deus. E quando a pessoa pratica o mal, ela está deixando Deus e deixando o diabo agir na vida delas.
quando está praticando mal, está deixando o diabo agir na vida dela, porque o diabo ele é maldoso, irmão. Ele veio para matar, roubar e destruir. Ele quer destruir o ser humano, como está fazendo com muitos aí, né? Então Deus disse que tudo isso, irmão, acontecerá. Tudo que está acontecendo acontecerá, porque Jesus falou com Elias antes de acontecer. Elias falou que Jesus tinha falado há 3.500 anos, 3 anos e meio antes de Jesus, né? Jesus tinha falado que tudo isso que estava acontecendo lá naquela seca lá tinha acontecido. E isso que está acontecendo aqui no dia de hoje, irmãos, Jesus sabe, Deus sabe que isso ia acontecer. E a tendência, como eu falo, é piorar. Porque se não entregar a vida para Jesus, irmãos, cada um está perdendo o que tem. A natureza com a natureza de Deus. Na área espiritual, irmão, é pela natureza de Deus. E o diabo está aproveitando, né? Então a pessoa perde a esperança, perde o amor, perde a fé, perde tudo e até suicida para ir para o inferno, para morrer fora da época, né? Porque perdeu, irmão. A pessoa fica com aquela angústia, fica angustiada, com aquela depressão, vai chorar, porque perdeu as coisas e isso me entristece, mas a gente não pode fazer nada, a gente só tem que orar para as pessoas, irmãos, para elas acordarem enquanto é tempo. Jesus está batendo na porta de muitos, mas nem todos querem abrir, né? Então Deus disse que tudo isso, irmão, acontecerá. Tudo que nós estamos vendo acontecer, a destruição pela natureza de Deus acontecerá. Olha, só no versículo 21 de Deuteronômio, né? Diz que o Senhor te fará pegar, olha para você ver, o Senhor te fará pegar a pestinência, né? A pestinência, até que te consuma da terra, e a qual passas a possuir. O Senhor te ferirá com física, com febre, com a quentura, com as dores, com a secura, com a destruição da sementeira do que você está plantando, com a destruição da sementeira que você está plantando. Então tudo, irmão, que está acontecendo, irmão, não é consequência do passado de mamãe, de papai, não, é consequência do que ele plantou. Tudo que nós plantamos, nós colheremos, não é verdade? Então, é tudo, o Senhor te ferirá. Aqui a palavra de Deus está falando. O Senhor te ferirá com a física, com a febre, com a quentura, com as dores, com a secura, com a destruição da sementeira, da sua semente que você fez, da maldade que o diabo está usando o povo para fazer, para pagar, para sofrer. Por isso que o diabo falou que ele vai vencer o povo. É por isso, irmão. E com a fé, olha para você ver, e com ferrugem, e te perseguirão, até que pressa aos teus céus que está sobre a sua cabeça. Né? Então, o céu que está sobre a sua cabeça são de bronze. Olha para você ver, o céu dele não é onde que vai encontrar com os filhos de Deus no paraíso de Deus, não. É de ferro. O céu dele o céu debaixo do céu, o céu dele é de ferro, é de bronze. Para onde ele vai? E onde é isso, irmãos? O Senhor por chuva, o Senhor por chuva da terra te dará pó, poeira, e dos céus descerá sobre ti até que preenchas. Olha para você ver. O Senhor por chuva te dá do pó da terra, te dá poeira, te dava poeira de chuva, né? E desejará por ti até que preencha. Então, isso que está acontecendo, irmãos, está preenchendo. Deus está mandando a natureza preenchendo, fazendo um dilúvio de água, destruindo a vida de muitas pessoas porque não quer obedecer a palavra, não quer ter um compromisso com Deus, não quer entregar sua vida para Ele. Então eles querem ficar nesse mundo podre, que a palavra de Deus diz que o mundo já é do maligno, mas eles preferem esse mundo, irmãos, do que ter um compromisso com Deus. Então aquela seca que estava lá acontecendo lá em Israel,
no tempo do profeta Elias, tinha uma causa espiritual. E essa chuva de hoje é a mesma coisa, irmãos. E Elias, ele explicou isso, voltando lá, nós vamos voltar lá no livro de Reis, no primeiro livro de Reis, no capítulo 18, versículo 18, que disse, olha, Elias dizendo, olha para você ver o que Elias está dizendo, que aquela seca era por causa das desobediências daquele povo. E hoje é a mesma coisa. Essa destruição da água que está acontecendo aí, ó, essa enchente que está acontecendo, é por causa da desobediência do povo, porque Jesus falou que não vai mais fazer como fez com Sodoma e Gomorra, não vai fazer como ele fez com a arca de Noé, matar todo mundo, não vai fazer aquilo mais, ele arrependeu, mas ele vai permitir que a natureza dele destrói a vida de muitos que não querem ter um compromisso com Deus. Não quer entregar a vida para Jesus. Então, olha, o que está falando lá no capítulo 18, no versículo 18 de 1 Reis. Olha, e Elias dizendo que aquela seca era por causa da desobediência daquele povo. E hoje é a mesma coisa, a natureza de Deus está destruindo a cidade por causa da desobediência do povo. Então disse ele, eu não tenho perturbado Israel. Aí Elias falou, eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de seu pai, porque deixastes o mandamento do Senhor e seguisse os balins. Na época, né? Eles deixavam o mandamento do Senhor, não era igual Elias, deixava o mandamento do Senhor e seguia os balins. Quem é balins, irmãos? Balins no plural é o Baal, que ele adorava, os deuses que eles adoravam na época. E Baal era o deus da chuva, irmãos. O deus da chuva, o deus da fertilidade, o deus do povo que não obedecia a Deus. Você está vendo, né? Na época, Deus permitiu que a terra secasse, porque o povo não estava obedecendo ele, estava obedecendo a Baal, adorando Baal, então o povo foi morrendo, foi secando, aquela terra foi secando, foi morrendo os gados, por falta de água, 3 anos e meio, irmãos, por falta de água, morreu as naturezas, morreu os gados, e o povo foi morrendo, foi tudo secando e morrendo. É o exemplo lá daqueles alguns países da África lá que a gente vê nessa situação, né, irmãos? Então lá também na época foi secando o povo, né, por causa da desobediência, né? E Baal era o deus da chuva, eles clamavam com Baal, eles pediam, né? Porque Baal era da fertilidade dos povos que não obedecia a Deus. Então ele era uma imagem que as pessoas invocava Baal para receber ajuda, para que a lavoura fosse abençoada, enchesse novamente. Eles clamavam lá, prostrasse naquela estátua, naquele Baal, pedia e nada recebia. Porque não agradava a Deus. E Deus não se agradava de nada disso daquela época. E quando a pessoa se dirige a uma imagem, um ídolo, e sabe que quer dizer que nada recebe. Quando nós estamos pedindo imagem, nada nós vamos receber. O inimigo, o diabo, irmãos, ele gosta de trabalhar, ficar escondido nas imagens, como ele estava lá enganando o povo, lá de Baal, né? O inimigo, ele fica escondido nas imagens. Eles falam, eles acham que tirou aquela doença, uma enfermidade que aquela imagem tirou, mas ele coloca outro, o diabo coloca outra imagem, outra enfermidade. Tira uma e coloca outra, para a pessoa acreditar. Mas quem pode nos tirar todas as enfermidades, que levou todas as nossas dores, nossa enfermidade na cruz do Calvário? Somente o Pai. Não há outro. Não tem outro. Ele é o nosso socorro, né, irmãos? Por isso que naquela época, Baal quer dizer o Senhor. Eles acreditavam que Baal era o Senhor. Olha só, irmãos, como o diabo trabalha
para enganar esse povo, como está enganando muitos. Então, na época, se a pessoa tivesse uma imagem de Baal em sua casa, né, quando pedia ajuda a Baal. Ia lá, fazia aquelas orações lá para Baal, para chover, para mandar chuva, que eles não estavam aguentando, que ela já tinha um bom tempo que estava lá sem chover, e tinha 3 anos sem chover, e eles pediam chuva e nada de chuva. Né? E Baal tinha uma companheira, Baal tinha uma companheira que também era uma estátua. O nome dela era Zera. Era Zera. E era a esposa de Baal. E os Balins, que eram os filhos, né? Era minha turma. Né? Era a turma de Baal. Era minha turma. Que era Baal, a Zera e os Balins, né? Dessas imagens, tudo eles pediam, estavam enganando o povo, né? E que era o diabo que estava por trás. E hoje a mesma coisa, o diabo está enganando muitos, por trás de muitas imagens, enganando o povo e o povo sendo enganado e sendo destruído, irmãos. Como foi a seca lá daquela época que Elias falou, né? E sempre enganando aquele povo, porque nada Baal respondia. E hoje, irmãos, está a mesma coisa. Está a mesma coisa, irmãos. O povo está sendo enganado com certas coisas que nada resolve na vida. Nada resolve na vida de algumas pessoas. Como na época Elias, Deus castigou aquele povo pela desobediência. Né? Assim está no dia de hoje também. Muitos estão sendo destruídos pela sua desobediência, o que está acontecendo no dia de hoje. Né? Eu preguei sobre ontem, ou então sexta-feira que eu peguei, não sei, que o diabo diz que vai vencer o povo, que ele está conseguindo vencer. Eu acredito, porque as portas mais largas é onde que o povo está preferindo, é onde o povo está achando melhor. Então é onde que o inimigo está vencendo muitos e diz que vai vencer o povo. Jesus fala que nós somos livre-arbítrio, né? Nós que fazemos a nossa escolha. Então Deus deixa o povo à vontade. Aí, irmãos, como ficamos à vontade, eles ficam no sofrimento, porque olha o que está acontecendo com o povo pelo esse mundo aí, pela essa natureza de Deus. Olha, e a tendência é piorar, não é melhorar. E se você que me ouve não entregar sua vida para Jesus, irmãos, a sua vida vai ser como foi a daquele povo da época de Elias, lá, ó, que muitos morreram na seca, sem água, e aqui hoje está sendo o contrário, está sendo destruído pela água. Hoje é excesso de água. Lá eles estavam sem água, e hoje aqui o povo está sendo destruído por excesso de água. Amém, irmãos? Então nós temos que ter um compromisso com Deus. A nossa vida não pertence a nós, pertence ao Pai que está no céu, que Ele está nos chamando, está batendo na porta de muitos, mas nem todos querem abrir, porque está sempre fechado. E o diabo está aproveitando, está vencendo a vida de muitos, está enganando muitas pessoas. Não é verdade? Vamos orar a Deus. Querido Deus e poderoso Pai, em nome do Senhor Jesus, estamos entrando em Tua presença, Pai. Pai, a Tua palavra nos diz que se fizermos do Altíssimo nosso refúgio, nenhum mal nos atingirá, Pai. A desgraça alguma chegará à nossa tenda, Pai, eu tenho certeza. Protege a todos os seus filhos que estão me ouvindo aqui, Pai amado. Afasta todos os maus, todos do nosso caminho, Pai, todos os nossos inimigos. Eu peço que o Senhor afaste quem está me ouvindo aqui, quem ouviu essa mensagem, meu Pai. Não deixa o mal atingir a vida deles, meu Pai. Eu creio que eles não serão atingidos. Todos que ouviram essa mensagem, meu Deus. Oh, meu Deus, quebra as barreiras
que está impedindo nossos caminhos, Pai, nossas bênçãos, meu Pai. Pai, nos dá proteção, protege teus filhos, meu Pai, nos ajuda, nós precisamos sempre da tua ajuda, Pai. Então nos perdoa pelas falhas que nós erramos constantemente, nós somos pecadores, Pai, mas nós pedimos que o Senhor nos erramos, dá visão de águia para o teu povo, meu Pai, para eles enxergar o caminho verdadeiro do Senhor, Pai. Ó Senhor, eu sei que tem tantas pessoas que estão com a sua vida embaraçada, meu Pai. Eu repreendo todos esses espíritos mal que estiver na vida dessa pessoa, em nome de Jesus, Pai. O Senhor, ó Senhor, o Senhor conhece a nossa natureza, todas as nossas fraquezas, Pai. O Senhor conhece, Pai. O Senhor sabe que nós somos falhos, meu Pai. Mas diante de Ti somos tão pequenos, mas tão pequeno, mas nós engrandecemos em Tua presença, Pai amado. Em nossa fé, sabemos que somos protegidos em todos os lugares. Muito obrigado, nós somos mais que vencedores em Tua presença, Pai. Então, muito obrigado pela proteção que o Senhor faz em nossa vida, meu Pai. Eu peço que o Senhor abençoe todos aqui que me ouviram no YouTube, meu Pai. Que o Senhor derrama a Tua unção, Teu poder, não só na vida dele, meu Pai, mas na casa dele, para que toda a família seja protegida pela glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Muito obrigado, Jesus, e graças a Deus. Amém. Amém, irmãos. Então, irmãos, essa mensagem de hoje é uma mensagem muito interessante, porque nós vimos que naquela época, né, o povo foi destruído pela seca, né? Foi pela seca. Então a seca, né, foi acabando com o povo, foi matando o povo, morrendo de sede, os gados, né? O pessoal foi tudo secando, porque não tinha água, não tinha planta, não tinha nada. Hoje, ao contrário, o povo está sendo destruído pelo excesso de água, pela natureza de Deus. Então nós temos que olhar na área espiritual, porque Deus está permitindo que aconteça isso por causa pela desobediência. Assim diz as tuas palavras. Então nós temos que obedecer ao Pai e ter um compromisso com Ele, entregar nossa vida para Ele, para nós não ser atingidos nessas áreas. Porque aí você tem certeza que seu carro que você comprou vai ser protegido, sua casa, seus móveis. Deus não vai deixar essas tragédias acontecer na sua vida, em nome de Jesus, eu creio. Amém? Que Deus abençoe vocês, irmãos. Muito obrigado mais uma vez. Vocês que me acompanham aí no YouTube. A paz do Senhor seja convosco, irmãos.